Agradecemos a bênção que nos foi concedida pela vida, que nos permite estarmos juntos. Estarmos juntos a partir desse instante, unidos em pensamento, em propósito, para estudarmos mais um pouco do Evangelho, para vermos Joana de Ângeles e assim podemos ir cada dia tendo mais conhecimento de tudo que é tão importante para nós. Por isso dizemos, Senhor, nesta noite eu venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite, então, não é? Estamos nos reunindo, muitos de vocês aqui, outros amigos chegando, mas o importante é estarmos juntos, né? Mesmo que, com certeza, muitos talvez não possam estar juntos conosco aqui, fisicamente, nesse encontro, mas em pensamento, claro, né? Estarão, que é tão importante para todos nós, estarmos reunidos, podemos orar ao nosso Pai, orar ao nosso querido Mestre Jesus, sempre agradecendo pela vida, agradecendo pela saúde, agradecendo por tudo isso que é tão importante para nós e permite que estejamos juntos, estejamos batalhando junto com nossas famílias. Então essa aí sim é a grande importância de nós estarmos juntos. Hoje nós vamos ver no Evangelho, olha aqui, vamos ver, falar um pouquinho sobre os essênios, né? Também sobre os terapeutas, falar sobre os saduceus. Saduceus que também aparecem muito, né? No Evangelho, várias passagens também. Os judeus não gostavam deles, né? A época lá, da maneira de vida que eles tinham. Mas vamos ver o que significa então, por que não gostavam também dos saduceus, a exemplo do que também não gostavam lá dos samaritanos, né? Isso daí nós já vimos. E também nós vamos ver Joana de Ângeles logo após o nosso Evangelho e vai então a Joana falar hoje sobre educação doméstica. A educação no lar, a educação tão importante para todos nós, que a educação, claro, começa mesmo no lar, dentro de casa, todos nós sabemos disso. E ela já falou muito disso, né? Até ontem ainda estávamos falando. Mas ela vai falar especificamente sobre educação doméstica, né? E falando em educação, vamos registrando, né, também a nossa homenagem ao educador Paulo Freire, que é tão conhecido nosso aqui também internacionalmente, por sua contribuição à educação. Então, nossas homenagens a ele. A Joana começa falando assim: os métodos pedagógicos evoluem com a mesma celeridade com que ocorre o desenvolvimento intelectual da criatura humana. Então, claro, conforme vai ocorrendo no desenvolvimento intelectual, a mente, os pensamentos, né? Também todos os métodos, a questão da moralidade, a questão da sociedade, a questão da ética, vai acompanhando o tempo em que está ocorrendo. E é o que ela nos diz aqui, inclusive, claro, os métodos pedagógicos, os métodos de ensino, e nós vamos ver o que ela quer nos dizer então com isso. Aniversariantes nós temos vários hoje. Olha aqui a Mariane Duarte, que é de Macapá, no Amapá, Bianca Souza, de Belém do Pará, Elaine Silva, aqui de Americana, Luiz Carlos Weber, de Aragarças, Goiás, Denise Lima, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Rosiara da Ponte, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, a Idete Simão, que é de Santa Bárbara do Oeste, a Lilian Alves Oliveira Perrone, aqui de Americana, ela que está praticamente todo dia conosco aqui, então já mandamos aquele grande abraço para a Lilian, né? A Lilian, aniversariante do dia, que Deus abençoe imensamente, com muita saúde, assim como todos os demais também. A Idete Simão, que também conhecemos, prima da minha prima Rovanine Colucci, né? Então um grande abraço para a Idete também, que a gente também conhece, viu? Com muita saúde.
Luciane Sanches também. Luciane Sanches, que esteve conosco aqui em Americana por um bom tempo, trabalhou conosco também lá no Paz e Amor, né? E agora está em Sorocaba. Então, nosso abraço para você, viu, Lu? Que Deus abençoe, com muita saúde, uma jornada longa, muito, muito feliz, como para todos esses nossos amigos que aqui nós citamos. Então, para vocês, Deus abençoe, haja muita saúde e sempre caminhando com, né, acima de tudo, com as orientações de nosso mestre, que leva sempre, claro, ao caminho do bem. Então, nós vamos ir agora também, antes de iniciarmos o Evangelho, falarmos um pouquinho dos santos seus, falarmos dos terapeutas, dos essênios, vamos aqui também ver vocês que já estão aqui conosco, vocês, nossos queridos amigos, vamos lá, aqui, que já deixaram então o simpático boa noite, como sempre, né? Sônia Martins, olha, Sônia, então, já conosco, boa noite, Sônia. Também aqui conosco a Silvana Meire, a Denise Holland, a Rita de Cássia dos Santos, né, que pede para nós, então, em nossas orações, mentalizarmos o filho dela, né, dois anos de falecimento, a neta muito triste, então estaremos, sim, lembrando em nossas preces, você também, Rita, aí, mentalizando, né, levando as preces até ele também. Márcia Siqueira conosco, Caio Holland também, dando boa noite, um grande abraço. Também para Eloá Romanato, que está aqui conosco, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Rita de Cássia, né, pedindo então o Tennyson Santos de Jesus. Claro, com certeza. Roma de Magalhães, Cacilda Cassiano também conosco, Leni Souza, perdão. Eliana Mormilo Borges, Judélia Lima, todos vocês aqui conosco, a gente agradece muito, né, a participação de vocês nesses momentos em que nós ficamos juntos, que é sempre muito agradável. E vamos também aqui, não é, meus amigos, dando boa noite para o pessoal do like, muitos de vocês, a Maria Isabel Damasceno Melo, Judélia Lima, Eliana Mormilo Borges, Alcina Ambrosio, Cacilda Cassiano, Marilene J. Neves, Rômulo Magalhães, Lucilene Martins, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Denise Holland, César Galtério, Caio Holland, Rita de Cássia dos Santos, Márcia Siqueira. Então, para todos vocês aí, nosso boa noite. Estamos juntos e como estamos juntos, vamos juntos ver o que o Evangelho então nos traz hoje e vai falar de algumas tribos, né, pessoal da época de Jesus e que aparece muito nas citações do Evangelho. Vamos lá, olha aqui, vamos começar por ver os os saduceus. Nós temos aqui vários desses itens, nós já vimos então a questão lá, não é? Questão dos nossos amigos, os samaritanos, os fariseus. Hoje nós vamos ver, então, escribas, sinagogas e saduceus. Escribas, sinagogas e saduceus. Vamos lá, então. Escribas. Nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam as leis de Moisés e as interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação, né? Então, nós vimos que os fariseus não aceitavam mudanças, né? E também os escribas que ensinavam o povo de Israel à época também iam lá na linha dos fariseus, que eram chamados doutores da lei, assim como os escribas que conheciam e ensinavam. Vamos, sinagoga. Sinagoga que vem do sunagogue, que é então assembleia, congregação, e é do grego. Não havia na Judéia senão um único templo, o Templo de Salomão, em Jerusalém,
onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para aí seguiam todos os anos em peregrinação para as principais festas, tais como as da Páscoa, dedicação, tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas ou então doutores da lei. Faziam-se aí também leituras tiradas dos livros sagrados, que eram explicadas e comentadas. Cada um podia nela tomar parte, e por isso Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades que eles habitavam, serviam-lhes de templos para a celebração do culto. Então nós vemos que a sinagoga, e as sinagogas como nós conhecemos hoje, né, que são os templos, as casas de oração dos judeus. À época de Cristo, lá em Jerusalém, existia o templo, que era chamado Templo de Salomão, e lá só existia apenas esse. Aquele mesmo templo que Jesus foi lá e espantou, não é, todos os comerciantes que faziam comércios lá dentro. Claro, né, sobre os olhos complacentes dos fariseus, pessoal que tomava conta. Tinha apenas esse templo e a Jerusalém eles tinham que fazer peregrinação todo ano para as festas, né? As festas que aconteciam. Jerusalém foi para lá, Maria também na história foi para lá, né? E Jesus desde pequeno já ensinava no templo. Então são muito comuns, né? Pinturas e mesmo passagens bíblicas falando dos ensinamentos de Jesus, no caso, no Templo de Jerusalém. E havia também as sinagogas, como eram chamadas nas cidades, outras cidades, e eram locais onde se reuniam para estudar também o livro sagrado, pelos fariseus, pelos escribas, enfim, por aqueles que tinham conhecimento. Isso em outras cidades fora de Jerusalém. Quando chegou nos anos 70, então o templo foi destruído. Aliás, a cultura judeia em si foi toda destruída, foram feitos escravos e se dispersaram aí pelo mundo. Então, onde quer que eles fossem, né, que eles se agrupavam, se reconheciam, óbvio, então eles fundavam sinagogas. Então, o que nós temos hoje, que exemplifica a cultura judaica, né, e as celebrações religiosas, são feitas então nas sinagogas, ok? Muito bem. Saduceus. Vamos ver o que são esses saduceus que tanto fala aqui para nós, né? Muitas vezes no Evangelho. Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada, em razão de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo senão com o objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, limitava-se sua providência. Também a satisfação dos sentidos era, a seus olhos, o objetivo essencial da vida. Então eles só acreditavam em Deus, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em imortalidade da alma, não acreditavam em anjos, em nada. Acreditavam em Deus, mas apenas para essa vida, e Deus lhes dava o que era necessário para viver, nada além disso, né? Quanto às Escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Era como se vê os materialistas, eram os deístas sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e se tornou um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Então eles tinham um comportamento à parte,
né? Eles acreditavam unicamente em Deus, mas nada além disso, não acreditavam em outra vida, vida após a morte, na imortalidade da alma, nada disso. Nem em anjos, ressurreição, coisa nenhuma. Acreditavam apenas em Deus e que Deus provia o que era necessário durante a morte. Ou seja, eram aqueles materialistas, né, como foi bem dito aí, da época. Os sensualistas viviam, então, a vida da melhor maneira possível, sem se preocupar com cultos exteriores, como se fazem, né? Apenas acreditavam em Deus. Como vem, por isso mesmo, tantas e tantas vezes eles são duramente criticados em várias e várias passagens do Evangelho. Pois é, aí estão então alguns dos personagens. Amanhã, essênios e terapeutas, nós vamos ver então a importância deles. São menos citados, mas tem também a sua importância dentro da cultura, dentro da sociedade à época de Jesus. Os essênios, né, que tinham aquelas longas cabeleireiras, então muitos falam que Jesus era um essênio, que eles também se dedicavam muito ao espírito, né? E daí falarem lá a respeito também de Jesus como sendo até um essênio. Mas enfim, vamos ver aqui então agora um pouquinho mais de vocês que aqui chegaram. Também temos aqui a Maria Isabel Damasceno Melo conosco. E mais alguns de vocês, o Francisco Júnior, o Cris Guglielmo Cardoso, Paulo Irã Pereira Dourado, Leni Souza, Maria Isabel Damasceno Melo, Judélia Lima também, deixando aqui o seu like, Eliana Mormino Borges também. Então, meus amigos, vamos ver que Joana de Ângeles nos fala, porque hoje ela começa a falar sobre educação doméstica, educação que é obviamente tão necessária que ocorre dentro do lar, daí o próprio termo educação doméstica. Então aqui no texto ela vai fazer muitas citações entre grandes educadores, não só da época, da antiguidade, colaboraram muito para que técnicas pedagógicas fossem sendo aplicadas, claro, cada um de acordo com a época em que vivia, né? Vamos ver. Os métodos pedagógicos evoluem com a mesma celeridade com que ocorre o desenvolvimento intelectual da criatura humana. Tudo a seu tempo, né? Desde aqueles cultivados em Atenas, em Esparta, em Roma, cada qual objetando fins específicos, até a indiscutível contribuição de Jan Comenius, ampliando-se com Jean-Jacques Rousseau, Henrique Pestalozzi, Frederic Froebel, Professor Rivail, Maria Montessori, Piaget e muitos outros missionários da educação, como Rudolf Steiner. As atuais propostas de Edgar Morin convidam a reflexões profundas sobre as melhores técnicas de preparação das mentes infanto-juvenis em relação à aquisição do conhecimento e do comportamento saudável para a vida feliz. Então, todos esses que ele citou aqui, inclusive, né, o próprio Rivail ou mesmo Allan Kardec, que ele era um professor à época, citou também o Pestalozzi, que era um dos mentores, que foi um dos mentores também do Allan Kardec, Jean-Jacques Rousseau, Piaget e muitos, dedicados sempre à educação e a métodos, desenvolvendo técnicas para melhorar a capacidade de aprendizagem das mentes infantos juvenis, como ela aqui diz hoje. E isso com relação aqui ao conhecimento, né? Facilitar a maneira como para eles adquirirem conhecimento e, claro, terem o melhor comportamento possível. Continuando. Desde quando foram deixados à margem os métodos bárbaros, cultivados por largo período medieval, quando se acreditava que a criança é um adulto em miniatura, o surgimento da psicologia infantil muito contribuiu para a compreensão desse ser em formação, que necessita de carinho, especialmente no que diz respeito à aprendizagem, dando lugar a valiosos programas pedagógicos que têm evoluído de maneira benéfica e nobre para a construção dos cidadãos dignos. Então, como se diz, né? Programas pedagógicos, a cada época vão se atualizando, porque uma época é diferente de outra, né?
Inclusive, a capacidade intelectual vai aumentando a cada época pelo próprio conhecimento que a humanidade vai adquirindo. E esses conhecimentos, claro, vão sendo repassados de geração a geração. E esses jovens precisam estar aptos a adquirirem, cultivarem e assim poderem também passar para frente. Então, o que nós vemos aqui, na realidade, e que todos nós sabemos, quando nós falamos em crianças, nós sabemos, ou mesmo pré-adolescentes, adolescentes, nós sabemos que todos somos diferentes, que a capacidade de aprendizagem de um é diferente da capacidade de outro, porque, claro, somos pessoas, espíritos diferentes, conhecimentos diferentes. Então, sempre vai haver, em um mesmo grupo de estudantes, vamos colocar assim, fora da questão doméstica, sempre vai haver uma grande gama de pessoas com capacidades de aprendizagem diferente. E isso deve, claro, gerar também uma preocupação para aquele que está lá ensinando. E isso em casa também é perfeitamente aplicável. Pais sabem das dificuldades ou das facilidades que os filhos têm em aprender. E aí é que vem, então, quando diz que Joana, da necessidade de carinho, especialmente no que diz respeito à aprendizagem. Reconhecer que crianças têm tempos diferentes de aprendizado, capacidades intelectuais diferentes. Então, forçar apenas vai fazer com que se desequilibre. E com até o próprio criança ou pré-adolescente, né, aquele que está em aprendizagem, acabar se sentindo mal, se sentindo pressionado, sufocado, o que vai dificultar ainda mais a aprendizagem. Então, carinho, com calma, cada um a seu tempo. Por isso que é o papel importante dos pais em tudo isso. Na atualidade, quando a Terra lentamente experimenta a transição de mundo de provas de expiação para mundo de regeneração, é indispensável que se apliquem no lar e depois na escola os avançados recursos pedagógicos que podem promover o educando na direção da sua plenitude. Então é preciso ter muito critério na aplicação desses métodos pedagógicos, identificar realmente quais os melhores e que atendem à época em que nós estamos vivendo. Na história do cristianismo, recordamos que Clemente de Alexandria dedicou a Jesus um tratado de pedagogia, por considerá-lo pedagogo. Jesus foi considerado um pedagogo por excelência, em face das suas extraordinárias lições de iluminação da consciência e de harmonia dos sentimentos. Mediante um olhar poético em referência à grandeza da vida, encontra-se em Jesus toda a fonte de sabedoria, quando ele se declarou o caminho da verdade e da vida, oferecendo vida, porém vida em abundância e incessante. Aí vem, como que Jesus oferece vida? Né? De que vida que ele está falando? Essa vida que nós temos aqui, desse dia a dia. Precisamos sim ter em mente de tudo aquilo que Jesus nos falou, todas as orientações que ele nos falou. E ele nos fala e que resume tudo da fala dele nos mandamentos que ele nos passou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando evidentemente estamos realizando e nos dedicando a realizar esses dois mandamentos, estarmos dentro desse conceito que Jesus nos passou a respeito desses mandamentos, estamos trabalhando para o bem. Estamos, sim, auxiliando aqueles que necessitam, estamos cuidando dentro de casa daqueles que estão conosco, dos descendentes, dos filhos, dos netos, estamos cuidando com amor, com carinho, fazendo da dedicação um alto ponto da nossa vida. Estamos colaborando para a educação deles, para que se deem melhor na sua caminhada e procurando esclarecê-los no caminho do bem, o que é muito, muito importante, é fundamental. Então, quando Jesus se diz que ele oferece vida em abundância, claro que oferece vida em abundância, mas essa vida que nós vamos percorrer por nosso mérito, por nosso caminho, por entender tudo aquilo que ele falou e procurar aplicar em nossa vida.
mais rapidamente nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, e assim nós vamos contemplar a vida com uma outra visão. Nós vamos valorizar a vida pela vida, da importância de, estando encarnado, olharmos tudo com outros olhos. Valorizarmos tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós sentimos, e não nos debruçarmos dentro do materialismo como se tudo fosse acabar amanhã, então eu preciso comer tudo hoje. A vida em abundância é essa vida eterna, mas essa vida eterna com qualidade pelos nossos próprios atos, com qualidade pela observância daquilo tudo que Ele nos deixou e procurando no máximo nos dedicarmos a seguir esse caminho. Essa é a vida em abundância que Ele nos promete. Ele é o caminho da verdade e da vida, e sabemos que o é. Porque quem se desvia tem sérias dificuldades de evolução, sérias dificuldades até depois para retornar ao bom caminho, porque vai exigir muito mais para se redimir de erros que tem então cometidos. Continuando. O excesso de comodidade oferecido pela tecnologia tem ensejado ao materialismo a aplicação da sua lógica pervertida e aliena o indivíduo, por atirá-lo no abismo do inconformismo resultante das ambições desmedidas a que se entrega, na volúpia de tudo gozar de imediato em face da constante presença da morte aniquiladora. Aí nós entramos, né? Como nós falamos, este livro dela é de 2007, então é bem mais recente. Então ela já está aqui colocando para nós dentro da vivência do avanço tecnológico, das redes sociais, etc, etc, etc. Então esse parágrafo todo é dedicado a isso. Ela fala que tanta tecnologia tem que ensejar do que nosso conformismo, né? E a aplicação dessa lógica, e que nós vamos, muito mais das vezes, ficando alienados e querendo aproveitar essa tecnologia e aproveitar ao máximo. E, claro, aí nós estamos rendendo ao materialismo daquilo que está, né? E, além disso, a questão da morte, a questão de ter, a questão de ter poder, de ter coisas, o materialismo em si. E aí é onde entra em face da constante presença da morte aniquiladora. Não aproveitei tudo, queria aproveitar mais, tem tanta coisa aqui para aproveitar, para fazer. E aí se dedica mais e mais a fazer, para ter, para ser. E esquece-se do lado onde se diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim sendo, é perfeitamente natural que se apliquem os novos métodos educacionais. Aqueles que trabalham educando para ser, para conhecer, para fazer e para conviver, de forma a criar-se condições de amadurecimento psicológico nas gerações novas, ensejando-lhes os meios hábeis para escolha equilibrada do ter e do ser. Então Joana encerra dizendo: assim sendo, é perfeitamente natural que se apliquem os novos métodos educacionais. Aqueles que trabalham educando para ser, para conhecer, para fazer e, importante, para conviver. Aí vai se criar então esse amadurecimento psicológico, né? Nessas novas gerações. Eles vão ter condições, sim, muito melhores para fazer as escolhas da vida deles entre ter e o ser. Ser melhor, e que é o fundamental para todos nós. Como disse nosso mestre, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Joana de Ângeles trouxe para nós hoje, falando sobre educação, falando sobre métodos, atualidade, e claro, cada época com o seu método. Vamos lembrar que tempinhos atrás aí tem a palmatória, tem aqueles negócios tudo, que olha, não era fácil não, né? Quem é mais idoso passou por muita dificuldade nas escolas, apesar de que muito mais também, a grande realidade muito mais valorizado o professor era, tanto com a questão do respeito dos alunos, que hoje em dia também
falta muita educação humana, né? Vamos colocar assim, para muitos desses jovens que se acham donos do mundo e podem fazer qualquer coisa, né? E aí, questão familiar é importante e isso muitas vezes se reflete, né? Mas, adequadamente, os métodos vão tendo que ser ajustados a cada época. E esse é o papel da educação e dos educadores. Oremos para que eles sempre escolham o melhor, embora algumas vezes eles também deem algumas falhadas, digamos assim. Só olhar um pouquinho aí nossa história, até recente, nós vamos ver muito bem isso. Então, meus queridos amigos, vamos aqui, né, no encerramento agora já, cumprimentando a Mariane Duarte, Bianca Souza, Elaine Silva, Luiz Carlos Weber, Denise Lima, Rosiara da Ponte, Idete Simão, Lilian Alves Oliveira Perrone, Luciane Sanches, Henrique Figo, todos vocês, os queridos amigos, que Deus abençoe com muita luz, muita paz, muita saúde, e sempre no caminho do bem, procurando sempre ser e sermos todos bem melhores. Nosso abraço de todos nós, tá bom? E também vamos agora, partindo para o encerramento, vamos registrando também a Olga aqui conosco, né, Maria Isabel Damasceno, que já deixaram aqui também o seu boa noite, também o like aqui do Damião Assis, da Márcia Siqueira, né, Sônia Martins, Evandro Cândido Jacinto. A todos vocês, nosso grande abraço. E vamos fazer então nossa oração, orando também, não é? Como foi pedido aqui pela Rita de Cássio, né, pelo falecimento, há 2 anos, aliás, o falecimento do filho, que está difícil, a própria neta, a filha dele também. Então vamos sim fazer a oração com toda alegria. Porque orar é ter alegria, porque acima de tudo estamos agradecendo o quê? Agradecendo ao nosso Pai, agradecendo o dom da vida, agradecendo ir e vir, faz parte da nossa história desde que o homem é homem, história de todos os seres vivos são animados por espíritos, não é? Fica o sentimento, mas é fundamental esse ir e vir para a própria evolução espiritual, porque o que é eterno é o espírito. Agradeçamos cada instante que passamos com aqueles que se foram. Agradeçamos com orações, agradeçamos com alegria no peito e dizer muito obrigado por ter estado comigo, muito obrigado por ter me dado a vida, muito obrigado por ter me acompanhado, muito obrigado por termos trocado tantas coisas boas pela companhia, pelos abraços. É assim, porque eles estão no plano espiritual e precisam de muita alegria e força para continuar, assim como nós precisaremos. Quando chegar a nossa hora, que esperamos, demore, não é? Muito bem, vamos então, meus amigos, orar por esses nossos irmãos. Vocês já vão mentalizando aí também. Então, vamos lá. Oremos, sim, pela Alcina Branco Poleta, Alexandre Basso Moreira, Ofelicione Neto, Aline Cristina Franzata, Aline de Camargo, Mandaleu Poloni, Ana Maricada, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Artuzito Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara Beatriz Fávora, Camila Romanato Cássio, Carlos Gonçalves de Oliveira, Cláudio Sérgio Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constâncio, Elisete Bertolli, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, família Castellanelli, Jacques Vigiane, Fernando e Gustavo, Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fernando Fontana, Fernanda Freitas, Cristóvão Manuel Barros, Fernanda Henrique, Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Geraldo Fagundes, Gilberto Vera Oliveira, Joana Adelino da Silva, Zé Ramiro Fagundes, Zé Roberto Silva da Cunha, Cauê Nime, Laércio Rodolfo Marberg, Lino Marques Gonçalves, Luiz Rocha, Luiz Tunúcio, Marcos Gabriel Pinheiro, Marcos Paiva, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Dançoto Butião, Maria da Glória Galhano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silvia Guizé Leal, Mariana Jacinto, Maria Vec Cardoso, Maria Aparecida Gasparini, Melissa Esferra, Delcio Bermudes da Silva, Miguel Antônio Pinheiro, Milena Nicolúcio, Mônica Baricala, Nayara Baricala, Nilcimar Flora de Brito, Pedro Henrique Baricala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Zoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Ruvarini Nicolúcio, Sebastiane Deltruzes da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone Andreu Santa Rosa, Solange Cocol, Tereza Amarante Constância, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Odir Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Ieda Tiliac, Adriana Cristina Antonelli, Laura Freires, William Freire, Luiz Ampieri, Carlita Bani Cardoso, Laerte Aparecida Oliveira, Lourenço Trans, Sônia Francisco dos Santos, Eliana Razeira, Janaína Cristina Correia Lafrata, Luciana Maria Lafrata, José Silveira Lafrata Júnior, Karen Furlan, Márcio Aparecida Oliveira,
Débora Costa Jacovani, Mário Francisco, Irma Saldanha, Kelly Moreira, Daniel Brem. Assim, meus queridos amigos, vamos orar por todos, mentalizando todos esses que queremos que nossas preces cheguem até eles, preces de alegria, preces de amor, preces de agradecimento, preces de recuperação, de fortalecimento, toda e qualquer prece que com certeza chegarão a eles com muita, muita alegria e amor dos nossos corações. Vamos lá então, partindo para o encerramento, fazer nossa prece? Vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filipi, ad te suspiramus, gementis et flentes, in ab lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, Pai que estás no céu, Pai que estás conosco, Pai que estás em nossa consciência, Senhor e Criador do Universo, querido Mestre Jesus, sempre conosco. Aqui todos nós reunidos em Seu nome, Pai, em nome de Mestre Jesus, queremos agradecer a graça da vida que nos concedeste. E que assim permite que estejamos juntos, distantes, mas unidos em propósito, em coração, em desejos, de vos agradecer, de vos pedir por todos nós, por todos os seus filhos, pedir por este planeta. E assim, Pai, agradecendo, levamos a vós a alegria dos aniversariantes desta data, dos pais que recebem filhos nesta data, espíritos que vêm ao mundo. Agradecemos pela confiança, pela presença desses nossos irmãos, nossos entes queridos, familiares, amigos que estiveram conosco, participando de nossa jornada que agora prossegue a deles no plano espiritual. Nosso carinho e nossas preces com muita alegria pela participação. Agradecemos, Pai, por esses nossos irmãos que concluem sua jornada neste mundo, neste dia, e assim retornam ao plano espiritual, sendo sim recepcionados pelos irmãos espirituais. Abençoa a todos, Pai. Fortalece, consola o coração dos que aqui ficaram entristecidos, familiares, amigos. Abençoa a todos esses que aqui nós nominamos, a todos estes que mentalizamos e levamos até vós, pedindo fortalecimento, pedindo para que todos se recuperem, assim como nós, todas as nossas deficiências, e que possamos batalhar, continuar nossa batalha pelo progresso. Por isso, Pai, também pedimos por nossas famílias, por todos nós que juntos estamos batalhando para nos redimirmos de erros anteriores que tanto dificultam a nossa atual existência, que possamos superá-las no amor, na fé e no carinho. Por isso também pedimos pelo nosso planeta, tão judiado, machucado por todos nós. Auxilia-nos a recuperá-lo. Assim como, Pai, auxilia todos os nossos irmãos, dirigentes de todas as nações. Dirigentes, todos aqueles que têm pessoas sob sua responsabilidade, para que essa responsabilidade seja consciente e possam realmente, efetivamente, trabalhar pelo bem do povo que tanto necessita, especialmente nesses momentos tão difíceis. E pedimos também, querido Pai, por nosso trabalho, por aqueles que nos dão trabalho. Abençoa aqueles todos. Abençoa nossas casas de oração e abençoa a água que nos dá a vida, que nos equilibra. Obrigado, Pai. Fluidifica. Assim levamos a vós esta prece dizendo: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais,
santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo que seja contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá até os cárceres, onde muitos sofrem pelo erro judiciário. Vá até aos hospitais, onde muitos choram pela falta de uma palavra amiga. Aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados. Vá aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria. Que chegue também até os dirigentes das nações, para que cultivem a paz e evitem a guerra. Querido Pai, tende piedade dos órfãos, das viúvas que até agora não tiveram pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e esteja com todos, agora e sempre. E vos pedimos, Pai, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco aqui reunidos. E com todos os seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem, encarnados ou desencarnados, neste mundo ou em qualquer mundo deste seu universo. Abençoa ainda nossos lares, protegendo a todos. Abençoa aqueles que vêm aos nossos lares, trazendo o seu amor. E que este amor esteja sempre em nossos corações, para que fartamente possamos distribuir a todos os nossos irmãos, onde formos, a todos indistintamente. Por isso vos agradecemos, querido Pai, vos agradecemos, querida Mãe, vos agradecemos, querido Mestre e Mestre Jesus. Agora e sempre, honra a vós, que assim seja, graças a Deus. E assim, nossa oração, agradecendo ao Pai, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus, que sempre, com a graça de Deus, está conosco, né, nos auxiliando, nos orientando, mostrando o bom caminho. E agradecendo a todos vós, queremos, eu e Célia, mandar um beijo muito grande para todos vocês, aquele abraço coração a coração. Recebemos também os seus e amanhã estaremos de volta mais uma vez, claro, com a permissão de nosso Pai, sob as bênçãos dele, levando um pouquinho do Evangelho, conversando sobre Joana de Ângeles, falando sobre família, falando sobre a constelação familiar, né? Quanta coisa boa orientação que ela nos dá. Então, que tenham vocês um belo final de noite, final de domingo, domingo da mamãe, domingo da vovó, do vovô, do papai, domingo da família. E que esta segunda-feira seja muito feliz, iniciando então uma semana, e que essa semana seja abençoada para todos nós, não é? Sempre agradecendo, trabalhando, correndo, indo no caminho do bem sempre. Então, um grande abraço para todos vocês, fiquem muito bem, excelente semana, amanhã estaremos de volta.